Você já se perguntou quem foram os homens que governaram o mundo com mãos de ferro, mudando o curso da história para sempre? Imperadores que não só conquistaram territórios, mas também o coração e a mente de milhões de pessoas. No vídeo de hoje, vamos explorar a vida e o legado dos 10 imperadores mais poderosos da história. De Roma à China, esses líderes governaram vastos impérios e deixaram marcas profundas que ainda ecoam nos dias de hoje. Ao longo dos séculos, grandes impérios foram erguidos e caíram. No entanto, alguns imperadores se destacaram como verdadeiros titãs, não apenas por suas conquistas militares, mas pela influência duradoura que exerceram sobre a humanidade. Mas quem será o número 1 da nossa lista? Prepare-se para descobrir. Nosso primeiro imperador na lista é um dos mais famosos da história, Júlio César. Embora ele nunca tenha recebido oficialmente o título de imperador, suas ações foram responsáveis por transformar Roma de uma república em um império. César foi um gênio militar e um mestre em estratégia política. Seu nome ficou eternizado com a conquista da Gália, uma campanha que durou 8 anos e trouxe vastos territórios sob o controle de Roma. Porém, o que realmente marcou a trajetória de Júlio César foi seu papel decisivo no fim da República Romana. Ao cruzar o rio Rubicão em 49 a.C., ele desafiou o Senado romano, levando Roma a uma guerra civil que o colocou no poder. Assassinado em 44 a.C., sua morte provocou uma série de eventos que levaram à ascensão de seu sobrinho neto, Augusto, o primeiro imperador de Roma. Até hoje, Júlio César é lembrado como um dos líderes mais poderosos e influentes da história. Agora chegamos a Augusto, o primeiro imperador de Roma e o homem que consolidou o império que Júlio César começou a construir. Conhecido como Otaviano, ele se tornou Augusto após vencer a Guerra Civil. Augusto governou por mais de 40 anos, um período conhecido como a Pax Romana. Ele reorganizou o exército, implementou reformas administrativas e transformou Roma em uma cidade monumental. Uma de suas maiores realizações foi a consolidação de um governo central forte e estável. Ao contrário de Júlio César, Augusto se apresentou como primeiro cidadão, conquistando a lealdade do Senado. O nome César se tornou sinônimo de poder imperial. Seu reinado garantiu a estabilidade do império por mais de 4 séculos, tornando Augusto uma das figuras mais importantes da história. Seguimos para Constantino, o Grande, o homem que mudou o curso da história ao se tornar o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Constantino venceu a famosa Batalha da Ponte Milvia e logo promulgou o Edito de Milão, que legalizou o cristianismo no Império Romano. Além de fundar a cidade de Constantinopla, ele também preparou o caminho para o cristianismo se tornar a religião dominante no Ocidente. Constantino foi canonizado como santo em algumas tradições, e sua decisão de apoiar o cristianismo moldou a Europa por séculos. Agora, saímos de Roma e nos dirigimos às vastas estepes da Ásia Central para falar de Genghis Khan, o fundador do maior império contíguo da história. Genghis Khan unificou as tribos mongóis e conquistou vastos territórios da China até a Europa Oriental. Suas táticas de guerra eram brutais, mas eficientes. Ele também criou a Estrada Real, um sistema de comunicação eficiente, e incentivou o comércio e a troca cultural entre o Oriente e o Ocidente. Genghis Khan morreu em 1227, mas seu império continuou a se expandir sob seus descendentes, cobrindo quase 20% da superfície terrestre. Nosso próximo imperador é Napoleão Bonaparte, que quase dominou toda a Europa no início do século XIX. Napoleão liderou a França nas guerras napoleônicas, obtendo vitórias decisivas e expandindo o território francês por toda a Europa. Além de suas conquistas militares, Napoleão reformou o sistema legal com o Código Napoleônico, que influenciou legislações em todo o mundo. Mesmo após sua derrota em Waterloo, o impacto de Napoleão na política e na cultura europeia é inegável, tornando-o um dos líderes mais influentes da história. Agora nos voltamos para a Índia, onde Akbar o Grande
Governou o Império Mughal com equilíbrio entre conquista e governança. Akbar expandiu o império com campanhas militares vitoriosas e integrou culturas e religiões diferentes dentro do seu vasto território. Conhecido por sua política de tolerância religiosa, Akbar promoveu o diálogo entre diferentes crenças e reformou a administração do império. Suas reformas deixaram um legado profundo na história da Índia, tornando-o um dos líderes mais reverenciados do subcontinente. E agora falamos de Carlos Magno, também conhecido como o Pai da Europa. Como rei dos francos e dos lombardos, ele conseguiu unir grande parte da Europa Ocidental pela primeira vez desde o Império Romano. Carlos Magno expandiu seus domínios através de uma série de campanhas militares, conquistando e consolidando o controle sobre territórios que abrangem grande parte da França, Alemanha e Itália modernas. Em 800 d.C., foi coroado imperador do Sacro Império Romano pelo Papa Leão III, fortalecendo sua autoridade. Além de suas vitórias militares, Carlos Magno teve um papel central na renovação cultural e religiosa da Europa Ocidental. Ele promoveu o Renascimento carolíngio, que incentivou a educação, a preservação de textos antigos e a reforma da Igreja. Seu império estabeleceu as bases para o que viria a ser o Sacro Império Romano Germânico e influenciou a história da Europa por séculos. Carlos Magno é lembrado como um dos maiores líderes medievais. Estamos oficialmente no top 3. Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada, moldou uma das maiores civilizações do mundo. Qin Shi Huang unificou a China e padronizou a moeda, a escrita e o sistema de pesos e medidas, além de iniciar a construção da Grande Muralha. Suas reformas administrativas garantiram a coesão do império, e ele é lembrado pelo famoso Exército de Terracota. Embora o império tenha durado pouco após sua morte, as bases que ele criou perduraram por séculos, solidificando seu legado na China. Estamos agora no top 2. César Augusto transformou Roma de uma república instável em um império próspero e poderoso. Ele iniciou a Pax Romana e consolidou seu poder político, equilibrando o controle com a fachada de uma república. Seu modelo de governo influenciou o mundo ocidental e serviu de exemplo para futuros líderes imperiais. O título César se tornou sinônimo de poder, influenciando os czares na Rússia e os kaisers na Alemanha. Augusto foi essencial para a estabilidade de Roma por séculos. Chegamos ao top 1. Pedro, o Grande, transformou a Rússia em uma potência moderna e ocidentalizada, levando-a ao centro dos assuntos mundiais. Pedro modernizou o exército, fundou São Petersburgo e expandiu o território russo, tornando-a uma potência europeia. Suas reformas reorganizaram o governo e a economia russa, além de promover a educação e a indústria. Pedro o Grande moldou o destino da Rússia por séculos. Sua visão de uma Rússia moderna e poderosa continua a influenciar o país até hoje. E esses foram os 10 imperadores mais poderosos da história. De estrategistas militares a reformadores visionários, cada um deles deixou uma marca indelével no mundo. O que realmente faz um imperador ser poderoso? Será sua habilidade militar, suas reformas internas ou seu impacto cultural? E claro, há muitos outros líderes poderosos que poderiam estar nesta lista. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E nos comentários, diga quem mais você colocaria no ranking dos maiores líderes da história. Até o próximo vídeo.